Paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossos corações. Hoje vamos dar prosseguimento aos nossos vídeos. Estamos falando sobre as cidades espirituais de transição e regeneração. Em vídeos anteriores falamos como se organizam essas cidades, falamos também da religiosidade dentro dessas cidades e hoje vamos iniciar alguns vídeos. Vamos fazer aí 3 vídeos sobre as turmas de socorro e auxílio e existem, né, são formadas dentro dessas cidades de transição. Essas turmas são especializadas as necessidades dos espíritos e estão em sofrimento, né? Então essas turmas são formadas dentro dessas cidades de transição e regeneração para atuarem nas regiões espirituais ligadas à crosta da Terra. Então existem muitas turmas de auxílio, de socorro, e nós vamos comentar sobre este assunto. Aqueles que não têm ainda uma compreensão da vida espiritual pode estar se perguntando, mas existem turmas que auxiliam os espíritos que estão em sofrimentos do outro lado da vida? E também aí na crosta do mundo existe turmas de auxílio, de socorro e vem até aí na crosta do mundo? E nós vamos compreender, e sim, né? Vamos aqui fazer 3 vídeos, porque nós vamos falar de forma básica, de forma sucinta no assunto. Porque se fôssemos realmente aprofundar dentro do assunto, teríamos que fazer muitos vídeos, porque existem muitos detalhes de informações, né? Mas nós convidamos, né, aos irmãos que queiram se aprofundar aí no assunto para estudar toda a série das obras de André Luiz, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, né? Então tem uma série e nós chamamos assim a série de André Luiz e são informações que os espíritos intitularam essa série como a vida no mundo espiritual. Então se nós queremos, né, melhor dizendo, compreender a vida no mundo espiritual, convidamos aí para ler a série de André Luiz, né, esses livros que foram aí psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. O primeiro livro é O Nosso Lar, né? E o último da série são 13 livros, A Vida Continua, né? Então tem muitos livros aí para que a gente possa aprofundar. E vamos então falar um pouquinho aí sobre essas turmas de auxílio e socorro. Sabemos que quanto mais os espíritos vão crescendo, vão evoluindo, e as cidades de transição são cidades ali, para o nosso entendimento, como se fosse o primeiro degrau dessa subida de ascensão, de crescimento do espírito. Então, quando nós temos a bênção de, após o desencarne, conseguir entrar nesses planos de vidas, e nós estamos estudando de transição e regeneração, lá os espíritos já têm essa preocupação com as necessidades dos irmãos que ficam, porque quanto mais o espírito vai crescendo, vai evoluindo, mais o seu coração e a sua mente vai sintonizando com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre a misericórdia, a compaixão, o amor, a fraternidade, a caridade, a solidariedade. São esses sentimentos nobres, né? Então os espíritos já vão sintonizando com as leis divinas e ali já vão se organizando também para auxiliar eles que ficaram retidos nas regiões inferiores, né? Dentro das suas necessidades, ajudar também e eles estão encarnados ainda na crosta da Terra, e também eles desencarnaram e ficaram presos e também na crosta da Terra.
Então essas turmas vão sendo organizadas, vão sendo formadas de acordo com a vocação, as tendências de cada espíritos e habitam essa cidade de transição e também pelas suas necessidades de aprendizado. Existem turmas, por exemplo, de auxílio aos suicidas, existem turmas de auxílio aos criminosos, aos homicidas, existem turmas de auxílio a aqueles espíritos que desencarnam levando vícios no campo do desregramento sexual, do desregramento da libido, né? Existem turmas de auxílio aos espíritos que desencarnam presos aos vícios dos entorpecentes, das drogas de forma geral, do álcool, né? Existem turmas de auxílio a espíritos que desencarnam levando ódios, levando sentimentos de vingança. Existem turmas de auxílio aos espíritos que desencarnam também presos aos bens materiais, e aí poderíamos ficar citando, né, várias necessidades do espírito humano, porque as turmas se especializam dentro das necessidades de cada espírito, das suas imperfeições, e assim também aí na crosta do mundo. Existem turmas que se especializam para ajudar também todas essas necessidades, ajudar também a eles que reencarnam, né? Espíritos recém-encarnados, né? Então existe turma que se especializa para ajudar também no processo de encarnação dos espíritos. Existem turmas que se especializam para ajudar e as obras do bem no mundo, né? Ajudar as instituições religiosas, todo o trabalho do bem e no mundo é auxiliado também, né? Existem turmas que se especializam em variados campos, né? Então, não é fácil ajudar aí nos planos inferiores. Por quê? Né? Porque a atmosfera desses planos, o campo magnético das regiões inferiores, é uma atmosfera muito asfixiante, muito repulsante, muito pesada no sentido gravitacional, uma pressão magnética muito grande, porque essa atmosfera é formada pelos pensamentos e pelos sentimentos dos espíritos, e lá habitam sentimentos e pensamentos de tristeza, de melancolia, de angústia, de desespero, de ódio, de revolta, de desregramento no campo da sexualidade, no campo da libido, né? Desregramento no campo dos vícios, né? Então todas as imperfeições do espírito humano reinam dentro desses ambientes. Então é muito difícil, principalmente para espírito como nós, e temos muitas imperfeições, espíritos como nós, e somos influenciados pelo externo, pela matéria, né? Pelas influências externas. Então nós temos muita dificuldade, primeiro, de acessar esses planos, né? É muito repulsivo para nós. Nós temos muita dificuldade pela nossa fraqueza moral. Então, como ajudar então? Né? Então, esses espíritos nobres e administram as cidades de transição. Existem espíritos lá mais adiantados e se colocam como instrutores, como assistentes, né? Eles já são evoluídos, já têm um crescimento espiritual muito grande dentro do campo moral, dentro do campo intelectual, e ali eles se colocam como instrutores, como assistentes. E cada turma tem os seus instrutores, os seus assistentes. O campo magnético desses espíritos são um campo magnético muito equilibrado, muito forte espiritualmente. E aí eles dão a proteção para as turmas, né? Então, sem esses nobres espíritos, nós não conseguiríamos descer nas regiões inferiores para ajudar, porque esses espíritos grandiosos ajudam eles ainda não têm esse crescimento espiritual, esse equilíbrio espiritual, exatamente para treinar,
né, os espíritos ingressam nessas turmas de auxílio e socorro do outro lado da vida, eles vão aprender a ajudar, sim, né, vão aprender a auxiliar, mas eles vão ser auxiliados também, eles vão crescer. Não é assim que acontece conosco quando a gente está aprendendo a ajudar, nós estamos ali auxiliando. O primeiro a ser auxiliado somos nós, porque nós vamos crescer. E é assim também do outro lado da vida. Eles ingressam nessas turmas de auxílio e socorro para auxiliar nas regiões de sofrimento, eles vão crescer muito, porque eles vão enfrentar todas essas pressões magnéticas, né? essas pressões de fluidos perturbados do outro lado, é o perispírito, o corpo espiritual, e nós vamos estar utilizando do outro lado da vida, depois que nós deixamos aí o corpo físico, né? Esse corpo espiritual é mais sensível às influências do meio externo e também do meio interno, dos nossos pensamentos, sentimentos. Então tem mais sensibilidade, a gente vai perceber, nós vamos ter uma percepção mais abrangente, uma percepção mais objetiva dos fluidos, das energias. Então se torna mais difícil a gente lidar com as necessidades, porque nós vamos sentir com mais objetividade a necessidade. Por exemplo, se aproximarmos de espíritos que estão em sofrimento, ali melancolia, muita tristeza, nós vamos captar essas energias e aquilo se nós não soubermos lidar, vamos sofrer muito. Então esses nobres espíritos são os instrutores, os assistentes, irão nos ensinar a lidar com essas sensibilidades e usar essa sensibilidade para ajudar aqueles que ali estão em sofrimento, né? E ali, para descer nesses planos inferiores, os espíritos também constroem verdadeiras fortalezas nesses planos inferiores, e são os postos de socorro, né? Eles chamam assim, né? Eles nomeiam dessa forma para o nosso entendimento, são postos de socorro, e são verdadeiros hospitais, verdadeiros educandários, bem organizados para auxiliar, servir como postos ali, bases nas regiões inferiores, para ficar mais fácil o trabalho. E ali essas bases são protegidas magneticamente, né? Então são protegidas, porque se não fossem protegidas assim, seriam invadidas, né, pelos espíritos e querem bagunçar e não querem que o bem atue nesses lugares. Então são verdadeiras fortalezas, né? Depois nos vídeos, e vamos fazer mais adiante, vamos comentar um pouco sobre esses postos de socorro. Nós vamos entender nesse vídeo de hoje sobre as turmas, né? Então essas turmas se especializam. Aqui na crosta do mundo, por exemplo, há muitas necessidades, né? Necessidades na enfermidade, no campo das doenças físicas, nas doenças psicológicas. Então essas turmas vêm auxiliar as crianças, auxiliar também aos idosos, auxiliar a todas as necessidades aí no mundo, as orações quando são pedidas aí, essas cidades de transição também vêm atender de acordo com a autorização do plano maior, né? E ali vem atuar, vem auxiliar e nas regiões inferiores, tanto a crosta quanto as regiões que nós chamamos de umbral de trevas, né? Então as equipes são muitas, e aí nós vamos trazer uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos e vai de 1 a 13, há uma passagem muito interessante para a gente entender sobre essas turmas de auxílio, de socorro, né? Então, conta o evangelista, e em Cafarnaum, uma cidade ali da Galileia, ligada à região da Galileia, né, Cafarnaum, existia um centurião, né, a da cidade, Roma, né, o Império Romano colocava ali, né, vamos colocar assim, tipo um general ou abaixo do general, vamos colocar no nosso entendimento, né, um militar ali.
para cuidar da cidade, para, né, não ter a revolta, porque Roma estava dominando ali o povo judeu, né? E ali a Fanaú tinha um centurião e cuidava dessa cidade, da ordem, de manter toda a imposição ali romana. Mas esse centurião, contra o evangelho, era muito humano. Ele simpatizou até com o judaísmo. Ele ajudou a construir até a própria sinagoga local, né? E conta o evangelista, e um dos servos, dos empregados, vamos colocar aqui na nossa linguagem, né, de hoje, daquele centurião, estava doente, uma enfermidade muito complicada, né? Ele estava amado, estava paralisado em cima da cama. E o centurião, sabendo, né, de Jesus atuou muito em Cafarnaum, né? Jesus fez muitas curas ali em Cafarnaum. Jesus era bastante conhecido nessa região. Então, em toda a Galiléia, né, toda a Judéia, mas em Cafarnaum era muito forte o trabalho de Jesus. E ali Jesus, conhecido em Cafarnaum, esse centurião correu para chamar Jesus para curar o seu servo, né? E Jesus, né, ali aceitou e ia para casa ali, falou, não, eu vou lá, eu vou ajudar. E o centurião disse para Jesus, Senhor, eu não sou digno e entres na minha casa, né? Mas eu sou um homem de autoridade. Eu também sou um homem de autoridade, né? E quando eu digo a um servo meu, a um soldado, faz isso, ele faz. Quando eu digo, vem, e ele vem, né? Eu sou homem sob autoridade. Então diga uma palavra e o meu servo vai curar, pois você também, o Senhor também é um homem de autoridade. E Jesus olhou ali para os discípulos, maravilhou-se com a palavra deste centurião, e Jesus disse, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé, ou seja, tanta compreensão das leis espirituais, da vida espiritual, né? E aí diz, e Jesus ali curou o servo à distância. E ali aconteceu, né? O centurião, ele percebeu, e Jesus é uma autoridade, é assim, quanto mais o Espírito vai crescendo, mais ele vai tendo os espíritos inferiores, os espíritos que estão nos degraus inferiores, ficam subordinados a esses espíritos maiores. Mas não é uma subordinação de medo, é uma subordinação forçada, é uma subordinação natural, né? Então existem muitas equipes que atuam aí na próstata, um batalhão de espíritos, e Jesus, um comando de Jesus, esses espíritos vão atuar. Não precisava a presença de Jesus. Se Jesus, um pensamento de Jesus, já havia muitos espíritos ali para ajudar, para atuar. Pois Jesus é uma autoridade. Jesus é um espírito puro, é um espírito. E a espiritualidade amiga nos ensina, o espírito já está integrado com Deus, né? Um espírito que já atingiu o ápice, né? Já está ali em integração com Deus. Então o centurião percebeu isso e Jesus falou ali para os discípulos, né? Porque o povo judeu, né, tinha muito conhecimento das leis espirituais. E Jesus disse assim, e aquele homem, né, era um cidadão romano, ele tinha mais conhecimento da vida espiritual do que o povo judeu, né? Então ele diz assim, nem mesmo Israel, ou seja, eu encontrei tanta compreensão sobre a vida espiritual, né? E aquele homem tinha essa compreensão. E aí nós vamos finalizar esse vídeo e tenhamos também essa compreensão. Existem muitos espíritos, existem muitas turmas de auxílio, muitas fraternidades que se unem para trabalhar em prol da vontade de Deus, para fazer o bem neste mundo. E possamos acreditar, né? Possamos saber pedir, né? E eu disse que ia encerrar com essa passagem, mas veio agora uma lembrança. Vamos encerrar e vamos finalizar esse vídeo com um pouco de humor, né? Então diz um grande amigo, ele diz assim, existe 4 filas, né? Existe a fila muito grande, tem muitos espíritos que ingressam nessa fila, a fila dos que pedem, né?
Existem muitos que pedem nesse mundo. Existe uma fila menor, né? Aquela fila dos e agradecem. Existe uma menor ainda, uma fila dos que trabalham, dos que realizam, né? E existe uma fila imensa, 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 imensa. É a fila dos que reclamam. E em fila nós estamos, né? Tomara e nós estejamos na fila daqueles e trabalham, né? Não, e nós não devemos pedir, nós não e devemos agradecer também, né? Mas nós devemos realizar, trabalhar. Existe um batalhão de espíritos do bem trabalhando em prol da humanidade. E possamos engrossar essa fileira e possamos também trabalhar em nome de Deus, em nome da luz, em nome do bem e na humanidade. E assim seja.